Hoje o assunto requer uma atenção mais que especial: dependência química. Será possível vencê-la? Segundo a OMS, o Brasil está em segundo lugar no ranking de país com maiores usuários de drogas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas será que, quando falamos de dependência química, estamos limitados apenas às drogas ilícitas? E para falar de forma mais aprofundada sobre esse assunto, estamos com a presença da doutora Laís e do João Paulo, que irá compartilhar conosco a sua trajetória de vida e o que ele fez para vencer a dependência química e o que ele tem feito para impulsionar outras pessoas a superarem esse vício e ter uma vida mais saudável. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, João Paulo, corretor, 45 anos, há 2 anos e 6 meses livre do vício. Parabéns, João. Bem-vinda, doutora Laís, psicóloga, formada pela Universidade Federal do Paraná, né? Com uma experiência incrível em dependência química. A gente gostaria de se aprofundar nesse assunto, porque a sociedade hoje ela está muito inserida no vício, né? Tanto das drogas lícitas quanto das drogas ilícitas. Então eu vou começar perguntando para o João qual era a sua dependência, João. Então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Roberta. Obrigado, Ana. Bom, vamos lá. Meu vício, minha droga de preferência era o álcool. E depois disso teve uma progressão que eu fiz o uso de cocaína, onde eu tomei a decisão de tomar um basta nisso, dar um basta nisso e dar um rumo diferente para a minha vida, né? Então eu comecei com todo o processo, começou com o processo de rendição, de admissão, onde eu tomei uma decisão e tenho feito dia a dia, hora por hora, e estou dando continuidade. João, com quantos anos você introduziu no uso do álcool e depois na cocaína? Então, a gente estava até comentando aqui, né, o álcool no Brasil parece até uma questão cultural, né? Desde muito menino, a gente vê hoje em dia, é uma questão até que parece até ser bonito, né? E assim, eu falo hoje com toda veemência e certeza, assim, o álcool é a droga mais perigosa que tem. Ela, além de abrir portas, assim, é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Socialmente aceita, né? Socialmente aceita, né? Então, e demora muito para a pessoa aceitar que tem um problema, uma dificuldade, porque sempre acha que é administrável, né? E para mim nunca foi. Então, assim, eu sempre bebi de forma diferente, eu sempre soube que eu já era diferente dos outros garotos, né? Isso foi se alastrando por muito tempo. Mas nunca é tarde, né? O importante foi que eu consegui reconhecer, eu parei, analisei e resolvi dar. E no final, porque assim, a gente parte, é uma coisa progressiva, né? É uma doença que a gente usa um termo que é adicção, né? Que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Não tem muito caminho, assim, se você não toma uma decisão, o que vai acarretar infelizmente, a morte, né? Se não for a sua morte, é de outras pessoas, porque você acaba prejudicando. Eu fui o maior prejudicado na minha ativa, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas diretamente eu prejudicava a vida de todo mundo, né? Dos meus familiares, de quem estava por perto. Então, assim, e no final da minha adicção ativa, nos últimos 3 anos, eu migrei para o uso de cocaína, né? Eu não tenho uma história de drogadição longa, assim. São anos e anos usando droga. Que é o comum, né? Eu migrei, mas fiz um uso considerável, sabe? Que me assustou e foi muito progressivo. Fiz coisas que eu não imaginava nunca fazer, que me fez, serviu de alerta, me fez tomar essa decisão. Porque se você me perguntar o que uma pessoa tem que fazer hoje para parar de usar droga, ela tem que decidir parar de usar droga. Ela tem que tomar a decisão e colocar em ação, né? Aí tem alguns segmentos, aí algumas coisas que você pode... Alguns passos a serem seguidos, Isso. né? E quando você você bebia somente, você era aceito, né? Era normal. Você, em algum momento nessa trajetória, alguém veio e te falou, João, você passa um pouquinho do limite, né? Você bebe demais, ou não? Seus amigos te incentivaram, o social te incentivou a continuar nessa jornada? Então, existe eu sempre achava que estava tudo certo, né? Mas haviam sinais de que não estavam tudo certo. Bem né? claros. Muito claros. Setas. Onde que eu passava, eu arrumava confusão, né? E eu achava bonito. Na verdade, eu era lá um palhaço que estava fazendo graça, que vivia numa euforia.
Mas não enxergava, assim, é bem complicado, assim, sabe, o alcoolismo. Você não consegue ter discernimento do que é ridículo. E o seu redor? As pessoas tinham discernimento? As pessoas, assim, quando estão comigo, era legal, porque eu sempre fui um cara bacana, de fazer dar risada, boa praça. Mas eu percebia que já as pessoas queriam o João quando eu estava ali, mas para ir para um casamento, para levar dentro de casa, o João era confusão, entendeu? Não era tão legal assim. Entendi. Doutora, é bem interessante essa história do João, né? E eu aproveito o gancho para perguntar o que leva essa pessoa, quais são os fatores que levam essa pessoa a se tornar um dependente químico. Isso a gente está falando no momento inicial de drogas até lícitas, que é o álcool, o cigarro, né, medicamentos. Como que a doutora vê isso hoje, depois com tanta experiência? Olha, da experiência que eu fui tendo, né, todo esse tempo, eu acho que tem vários fatores, né? Quando a gente recebe alguém para tratar, nunca dá para dizer que é isso, né? E às vezes o paciente faz isso, né? Ah, eu comecei a beber por causa da minha mãe, por causa da minha mulher, por causa disso. Pode ser também, mas eu acho que é sempre várias coisas que se encontram, né? E entre elas, eu tenho a impressão que quando se começa muito cedo, tem muito de aceitação, né? De fazer parte de alguma coisa, de um grupo, de um lugar, de um contexto. Muito sofrimento. E aí eu incluo tristeza, angústia, raiva, coisas que a pessoa vai tendo na infância ou mesmo muito depois. Eu entendo, e principalmente o álcool, quando você falou, eu tenho a impressão que o álcool ele fica muito disfarçado de uma coisa social e aceita, mas no fundo, né, esse beber excessivo, ele eu costumo dizer que é para afogar sentimentos. A gente bebe os sentimentos, vamos chamar assim, né? Então, muitas coisas emocionais, de cunho emocional, por isso que dizem, né, que a dependência, ela é uma doença, né, vamos dizer, química, mas ela é de fundo emocional. Porque tem muito disso, né? Veja, ser incluído em grupos, em contexto também é emocional. Ter problemas em casa também é emocional. Sofrer bullying, sei lá, muitas coisas que vão levando a pessoa, seja a começar com maconha, seja a começar com cigarro, ou seja a começar com álcool, é de fundo emocional. Doutora, você acha que talvez a questão do álcool, né, vamos deixar por enquanto relacionado ao álcool, tem alguma questão genética, alguma predisposição para aquela pessoa que ela comece a beber, ou não, isso não é tão relevante? Isso, eu vou até fazer um adendo aqui à pergunta da Ana, porque existem pessoas que fazem uso recreativo, né? Vou dizer que do álcool em si. Existem pessoas que bebem socialmente. Então, o que difere essa pessoa que bebe socialmente para essa outra pessoa? O fator genético, ele é um fator determinante ou não? Eu li alguns estudos e dizem, né, que se você tem casos na família, isso cria uma predisposição, mas a predisposição, ela é uma predisposição, ela não é determinante, né? Então, você pode ter uma predisposição e pode não ir por esse caminho. O que vai fazer, eu tenho a impressão que daí é o encontro dessas coisas emocionais e outras coisas nesse sentido. João, no teu caso, você tinha alguma predisposição genética? Pai, mãe, alguém que bebia, assim, na tua família? Tinha. Por parte de pai e parte de mãe. Isso é legal chegar nesse assunto. Eu acho bem legal isso, sabe? Muitas vezes a gente pensa assim que a pessoa que chega a ter, nesse ponto de ter problema com álcool e droga, ele vem de problemas de casa, né? Não só do uso do pai e da mãe de álcool e de droga, assim. Vem de uma família sem estrutura, desestruturada. Onde não é o meu caso. Eu venho de uma família muito funcional, né? Meu pai era um baita de um cara. Ele faleceu alcoolista, porém em recuperação. Então, assim, eu não tive exemplo do meu pai bebendo dentro de casa. Meu pai parou de beber com 27 anos e faleceu com 33 anos de sobriedade. Então, assim, não, minha família sempre foi muito certinha. Funcionava tudo. Então, eu estudei em boas escolas. Isso fez a minha essência, sabe? Eu não tinha exemplo. E nem por isso porém, como eu vou repetir, assim, eu sempre soube a questão da predisposição, eu já tinha isso na cabeça. Porque eu ouvia que era hereditário e eu sabia que eu já bebia de forma diferente dos outros. E eu falei, cara, uma hora eu vou ter que parar de beber. Eu só não imaginava que ia demorar tanto para eu tomar a decisão, mas...
doutora? E o que fez, só É que ela queria fazer, complementando? desculpa, ela tava louca pra falar. Não, eu pode achei falar. super interessante isso que você falou, porque eu acho que tem a ver com o que você perguntou, mais ou menos. Porque eu tenho a impressão que num pós-tratamento, o que ajuda, né? Não acho que é determinante também, que a pessoa se mantenha, às vezes são essas raízes familiares mais amorosas. Como se a pessoa, usar uma palavra técnica, internalizasse, né? Esta família amorosa e coisas mais amorosas, e ao longo do tratamento a pessoa tem mais chance de repetir coisas amorosas com ela mesma, que é, por exemplo, parar. Quando a pessoa vem de uma família muito desestruturada, muito bagunçada, sem afeto, lá na frente isso dificulta a pessoa se manter em abstinência, porque ela vai internalizando coisas mais destrutivas, vamos chamar assim. E isso é muito determinante para a pessoa conseguir se manter em Essa abstinência. estrutura familiar, né? Que não exime da pessoa usar e se tornar um dependente, mas para a recuperação dele é importante, é essencial. Interessante. E só, eu tenho uma curiosidade, João, quando foi que você migrou para cocaína? Ou você não migrou, você usava as duas, você usava o álcool e a cocaína? Não, eu tô há 2 anos e 6 meses, uns 3 anos antes, eu comecei a fazer um uso esporádico, recreativo, digamos assim. Amigos que te introduziam, eu não tenho... eu ia atrás. Entendi. Era uma coisa assim, eu não posso falar aqui que eram as minhas amizades que me influenciavam. Eu tomei a decisão de usar e comecei a usar esporadicamente, num bar ali, ia no banheiro, só que foi aumentando, tinham coisas que eu não tinha coragem de fazer. Chegou num ponto que eu ia na favela buscar a droga, e assim, eu sempre fui um bunda mole, morria de medo dessas coisas. E quando chegou nesse ponto de eu estar enfiado em favela com um traficante armado, eu vi a progressão da doença. Você teve essa consciência? Nossa, que interessante, né? Você teve na hora Mas que você... é notório, né? Eu não tinha. Nem todo mundo tem, né, essa Quando eu consciência. pensava, pegara, tinham que me levar em casa, onde eu não tinha risco nenhum. Eu sempre morri de medo de ser preso. Nessa época você era casado, João? Não. Sim, eu sou casado há 10 anos já. Há 10 anos. E como que ficava a tua esposa? Ela tinha essa percepção, assim, da tua alteração comportamental? Ela ficava rezando em casa. Olha, isso é uma questão familiar muito difícil, né? Você fica... A tua desorganização é tão grande, você adoece todo mundo que está ao seu redor, né? Então a pessoa se torna até uma codependente, que é um tema bem legal, que acho que requer muito Dá pra mais trazer tempo. ela aqui, né, um dia pra conversar só com ela. Não sei se... Mas assim, até onde ela percebia, né? Mas às vezes a pessoa fica tão tapada, com os olhos tapados. Difícil ali, de acreditar, de né? acreditar, e sempre quer ajudar, né? Sempre fica com aquela esperança, o que eu posso fazer? E ninguém é ajudado quando não quer ser ajudado. Isso não... E muitas vezes eu queria, sabe? Eu acordava e falei, cara, eu preciso dar um basta nisso. Eu preciso parar pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha mãe. Enquanto eu não tomei a decisão e parei por mim, não ia funcionar. E funcionou pelo cansaço, assim, sabe? Eu parei de beber. Quando foi isso, João? Você estava no fundo do poço, assim? Você lembra exatamente desse momento? Isso é legal falar fundo do poço. Fundo do poço, cada um tem o seu, sabe? Eu tive o meu e cavei um pouquinho mais ainda. Entendi. Fiquei ali cavando, não sei procurando o quê. Chegou um dia que eu tive que... Foi um pedido de ajuda, né? Foi uns 2 amigos que tiveram dificuldade. Eu falei para ele. Tive que passar por todo um processo, sabe? E eu tentei de todas as maneiras parar por conta própria. Eu troquei os dias de usar. Eu tentei cerveja sem álcool. Eu estipulei a maneira que eu ia beber e nunca deu certo. Então eu tive que fazer um processo de me retirar da sociedade, de ficar isolado para pensar, para passar um pouco Porque é o hábito que você tem, né? Muito difícil você mudar teus hábitos. Hábito alimentar, até para quem não é adicto que nem eu, é muito difícil. Muito difícil. Então eu tive que ser retirado da sociedade. A realidade eu fui internado, passei por uma internação. E lá dentro aconteceram... Meu maior medo não era morrer aqui na adicção, nativa. Era ser internado. Eu não queria ficar internado, eu achava aquilo. Você foi internado algumas vezes ou não? Você nunca foi internado? Também não. Assim, veja bem o que eu vou falar. Eu tenho histórico de colegas, companheiros que tem mais de 40 internações. E hoje estão super bem, tá? Tô falando de pessoas com 10 anos em recuperação, regra, né? Pessoas muito bem sucedidas. A adicção ativa não escolhe classe,
não escolhe opção sexual. Isso aí está desde baixo da ponte até em mansões. Isso é... Até eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para a doutora qual que é o público que mais consome drogas hoje relacionado ao país. A doutora saberia dizer para nós? Acho que depende da droga, né, doutora? Algumas pesquisas que eu li diziam que não tinha muito, porque, por exemplo, as drogas mais baratas são comumente mais consumidas por um público mais de periferia, de população mais precária mesmo, até por questões básicas de financeiro, enfim. É o crack, né, doutora? É o crack. O crack, né? E daí lá dizia, inclusive, que era difícil também ter uma porcentagem, justamente porque essas pessoas eram muito população de rua. Não dá para fazer, né, uma levantamento tão... Que interessante. Mas, por exemplo, cocaína, eu penso que é uma droga... Eu nem sei se é tão elitizada, mas eu acho que é uma droga comumente, como você falou, que pega todas as classes sociais. Mas é mais cara, assim. né? Eu não sei... É mais cara, né? Não é uma droga que você, com 10 anos, você compra como crack. É uma droga mais cara. Então, acho que nivela um pouco a classe por ali, ou não. É meio relativo, sabe? É relativo? Porque assim, eu costumo dizer, eu ainda não tinha chegado em certo ponto, porque a progressão era tão grande... Que poderia chegar no crack. Não tenho dúvida nenhuma. Entendi. Que esse seria o meu caminho, sabe? Mas então assim, porém... O crack é uma droga que você usa em pequenas quantidades, mas muito mais vezes durante o dia. Então você fica semanas no ar usando pequenas doses. Então fazer essa comparação com o valor da cocaína acaba sendo interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E assim, uma coisa que eu queria também entender, como que eu conseguiria diferenciar, por exemplo, o uso recreativo de uma droga para o uso em que eu consiga identificar que ele é um dependente químico, porque tem muitas pessoas que fumam maconha, mas é recreativo, não sou viciado. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque um ponto bem interessante é o negacionismo, né? Então uma pessoa começa a usar maconha, não, mas não sou viciado, eu paro quando eu quero. Fuma todo dia. E fuma todo dia. Ou às vezes não, ou às vezes também fuma lá, quando tá com os amigos, mas a vida é normal, não fuma mais, fumou esporadicamente. Então eu queria entender, e eu queria que a pessoa que estivesse nos assistindo entendesse, porque às vezes ela não caiu na real, que nem o João. O João é uma exceção. Ele mesmo, né, caiu em si, que aquilo tava fazendo mal pra ele, foi buscar ajuda. E qual que é essa diferença? O João, a doutora, né? O João que tem amigos também, a doutora que pode nos falar mais. E até fazendo um adendo ao que a Ana falou, tem gente que bebe todo final de semana e fala, eu bebo socialmente, mas bebe todo final, começa na sexta e termina no domingo. Não, toma uma latinha de cerveja todo dia e fala, não, mas eu não sou, eu posso parar quando eu quiser. Eu sou alcoólatra. Quando se fala em dependência, é muito comum, né? Quando se trata de tratamento, por exemplo, é muito comum a pessoa fazer uma ligação da dependência àquela pessoa que bebe todo dia, que tá caída, que isso, que aquilo. E é também, né? Mas eu tenho a impressão que qualquer critério que a gente use de alguma coisa que a pessoa não pode parar, não consegue. É um critério para dependência. Por exemplo, eu bebo todo fim de semana, mas eu não posso passar um fim de semana sem beber. Eu não vou numa festa se não tiver álcool. Se eu não puder fumar maconha, eu não vou pra praia. Bom, então temos um critério. Entende? Interessante. Claro, eu não vou, talvez, internar uma pessoa, né, com este nível de grau, né? Eu vou internar, talvez, a pessoa que esteja bebendo todo dia. Mas o internamento é uma consequência da dependência que pode começar lá atrás. Então, por exemplo, quando a gente fala num prognóstico, o prognóstico é isso. Você olha a pessoa e diz, bom, daqui pra frente a doença pode crescer dessa maneira. Então, se eu vejo uma pessoa que não pode beber, não pode ficar sem beber no fim de semana. Ela não passa um sábado, um domingo, uma sexta, um sábado, um domingo sem beber. Né? Se não beber, fica irritada, fica, né? Bom, aí nós temos um critério que essa doença pode ser progressiva, como ele estava falando. Que daqui a pouco pode começar sexta, sábado, domingo, segunda. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Entende? Vai sendo progressivo. Mas eu tenho hoje que qualquer coisa que a gente não possa ficar sem fazer, ainda que a pessoa diga paro quando quiser, é verdade, mas não para. João, quando você está fazendo uso das substâncias, né, tanto álcool quanto a cocaína, você sentiu algum impacto na tua saúde? Assim, se você desencadeou depressão, por exemplo, ou um transtorno de bipolaridade, algo, você sentiu isso ou não?
Ou até mesmo fisicamente. Então, fisicamente. Na verdade, a gente falaram alguma coisa. Veja bem, eu não vim aqui para pregar nada, né? Eu só estou trazendo a minha experiência. Eu não estou generalizando nem julgando quem faz uso do álcool, da cocaína ou da maconha recreativo. Eu acho que quem tem controle e não atrapalha a vida é a decisão dela, né? Eu tomei a minha decisão porque era a minha vida em jogo, né? O álcool me deixava muito inchado. Eu sempre fui esportista, né? Meio que, então fiz muita atividade física, faço hoje com excelência, assim, questão de quase que diariamente, me cuido bastante, e mesmo na ativa eu ainda conseguia fazer algumas coisas, mas o álcool, porque como eu falei, eu era a minha droga de preferência, então eu era um consumista, eu idolatrava a tal da cervejinha. Pós-futebol, pós-futevôlei, que é a minha grande paixão hoje, não tinha graça se eu não sentasse ali com meus amigos e tomasse aquelas 36 cervejinhas. Nossa, então veja, 36. Isso me inchava muito. Então, o que me chamava a atenção, quando eu parava de beber, em um mês eu desinchava assim, muito. Eu acho que tem isso que você falou também, que eu penso que também tem um critério, né? Porque também tem isso, a pessoa só bebe na sexta, só que na sexta, se ela bebe das 8 da noite às 8 da manhã, mas tem um critério também. 36, não é? Você falou que pensando nisso, que a pessoa pode dizer que ela bebe. Não, só bebo na sexta. Mas daí bebe 36 cervejas. Aí tem um problema, né? Exato. E João, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você falou que foi internado, né? Quanto tempo de internação? Foram 4 meses. 4 meses de internação. Voluntária? Foi um pedido de ajuda. Existe aí muito discutida, né, a internação involuntária, onde a família tem que intervir aí, porque a pessoa não... É uma maneira, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que tudo é válido, né? Porque ninguém consegue ver seu parente, seu familiar sofrendo, se matando. Porque é isso que a gente faz, né? A gente está se suicidando dia a dia. Eu fui de forma voluntária, foi um pedido de ajuda que eu fiz. Mas repito, assim, tudo que aconteceu foi lá dentro, né? Porque muitas coisas vai no lampejo, ali no teu desespero na hora. Eu não acordei um belo dia e falei, eu vou me internar. Não. Eu fui um dia depois de um uso intensivo, que eu fiz um pedido e fui. Só fui. Não dizem lá, só venha. Nem pensou. Eu fui com a roupa do corpo, daí lá dentro começou, né? Eu tive um acompanhamento de um psicólogo que eu sou bem grato, ouvi algumas verdades que eu precisava ouvir. Porque era muito fácil eu me enganar e enganar todo mundo, né? Eu sempre fui extremamente manipulador. Eu sempre dei jeito em tudo da minha vida. Eu só não dava jeito na minha vida. Eu ficava mendigando coisinhas, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali para fazer, e era só para tomar a minha dose diária. Então, quando eu parei para entender, quando eu parei de me comparar com aquele cara que está em situação de rua pedindo dinheiro no sinaleiro, quando eu vi que a minha situação era a mesma que a dele, a única diferença é que eu usava uma roupinha, que eu ainda tinha um teto, eu comecei a entender que eu estava entrando em recuperação, que eu estava entendendo o grau da doença. Eu parei de me comparar, eu parei de me julgar, parei de justificar e só ouvi. E fiz o sugerido que falaram, cara, vai por esse caminho. Mantive minha decisão e faço todo dia, né? Então eu tenho a minha espiritualidade, que não é a minha religião, mas é a maneira que eu mantenho, porque assim, é uma doença mental, física e espiritual. Tem que estar sempre com esses vertentes aí alinhados para eu me manter em recuperação. Então, se eu não uso palavras assim como nunca mais vou fazer, eu sei, porque isso é muito perigoso. Então, é uma decisão diária, né, É uma decisão João? diária. Você já teve alguma recaída, João, nesse processo? Não teve. tive. Você tá mantendo firme. João, parabéns, viu? Parabéns. Primeiro por você estar esse tempo sem usar e por você admitir que você era um manipulador. Tem que ter muita coragem, muito culhão pra vir aqui e falar isso. Com porque certeza. olha, gente, assim, tá muito difícil, não é? E a gente Eu chamou tô a pessoa impactada. certa, porque ele tá servindo de inspiração Muito. pra ver que é possível. Pra humanizar mesmo, Na verdade, né? assim, o meu grande objetivo de vir aqui não é para me promover, para mostrar como eu tô bem, nada assim. Porque faz parte da minha recuperação levar essa mensagem. Então, assim, qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, né? Se ela parou para se perguntar, será que eu tenho esse problema? Fica atento. Porque pode ser que você tenha. Ou até mesmo quem tá faltando
coragem para tomar essa decisão que venha pensar, né? Porque é possível, assim. Eu sou só mais um exemplo, assim. A gente falou em drogas, crack, né? Eu tenho exemplos, assim, de amigos com anos de uso que hoje estão super bem, assim. Então não tem, todo mundo tem recuperação, se quiser, né? Tem que querer. Ninguém pode fazer. A gente sai geralmente querendo salvar o mundo, ninguém salva o mundo. A gente, na verdade, tá admirada com o João, porque normalmente quando a gente vê a questão dependente químico, é aquilo que a gente tá falando, negacionismo, né? Não, ou a justificativa. Ou não, eu não sou. Ou eu sou porque eu passo por muita dificuldade, ou porque minha família é ruim, porque meu casamento é assim. E na verdade. A sociedade, o site. Isso, é uma questão muito pessoal, né? É da pessoa com a pessoa, né? E quando a gente tava conversando agora que você realmente se determinou em buscar ajuda e o internamento, eu queria aproveitar para perguntar para a doutora a questão do internamento compulsório, doutora. Se a doutora já presenciou esse tipo... Se a doutora acredita nesse tipo de tratamento. E se a doutora presenciou e acredita nesse tipo de tratamento, se ele é positivo no final das contas, porque existe um debate, uma divergência bem grande sobre essa questão, né, doutora? Na verdade, acho que é importante só diferenciar, né, o tratamento compulsório, o involuntário do voluntário. Perfeito. O compulsório, ele vem de uma ordem normalmente judicial. Então, de N situações onde a pessoa, sei lá, inferiu alguma lei e aí se caracteriza como uma doença de dependência química ou doença mental, que seja, e aí o juiz determina que a pessoa vá para um tratamento. Nesse caso, eu presenciei poucos. 1 ou 2. Então, eu não consigo dizer se funciona ou não funciona, porque eu vi muito pouco. O involuntário eu vi muito. 10 anos de psiquiatria me fizeram ver talvez mais da metade dos pacientes que eu vi eram involuntários. Eu acredito. Mas eu acho que o que ele falou, pra mim, é importante, que a pessoa precisa querer. Então, se usa muito isso para ir contra o tratamento involuntário, que a pessoa precisa querer. Mas precisa incluir, eu acho que nisso o João falou e me fez pensar, né, quando você falou, né, você fez coisas que você nem se dava conta, que teus amigos sinalizavam e você não percebia. A pessoa, quando ela tá no uso intensivo, ela perde a crítica das coisas. A noção da realidade, né? Isso, ela perde a noção. Então, você vai querer que a pessoa queira se tratar se ela não tá nem conseguindo pensar. Então, eu acredito no internamento involuntário porque você interna a pessoa sem ela saber o que tá acontecendo e passado um tempo, quando desintoxica, que é de 2 semanas a 1 mês, que ela tá podendo pensar, normalmente ela começa a pensar. E aí a gente, né, no lugar que eu trabalhava, a gente tinha uma política de que uma vez que o paciente aceitava, a gente transformava o internamento de involuntário para voluntário. Avisava ele, avisava a família e ele passava a estar em tratamento voluntário. Por livre e espontânea vontade. vontade. Super diferença, né? Mas isso acontecia na maioria dos casos. A gente conseguia transformar em voluntário porque a gente entendia que esse primeiro momento a pessoa não estava podendo decidir. Ela não consegue, ela tá, sabe, num mundo muito, sabe, caótico. E quem que assim. pode hoje internar uma pessoa de forma involuntária, doutora? Olha, na documentação que a gente preenchia de Ministério Público, familiares, amigos próximos até pode, mas a gente... eu achei que não... essa era uma dúvida. A gente tem toda uma documentação que o médico preenche, justificando por que é involuntário e a família assina. Tá. Então, familiares próximos, amigos muito próximos, embora eu acho que isso ainda pode ter alguma complicação, mas família, esposo, mulher, qual grau, filhos, até mãe... que grau de parentesco? Mãe. Ele não determina lá determina. no documento. Mas eu acredito que, sendo família... E desses 10 anos, doutora, de trabalho, a doutora conseguiria precisar para nós, por exemplo, olha, de 100 internamentos involuntários, 90 deram certo, ou se tornaram voluntários. A doutora consegue ter mais ou menos essa estimativa ou não? Sabe o que é difícil? Porque, assim, às vezes, um internamento involuntário, quando ele não evolui para um voluntário, então tá, o paciente ficou involuntário 1 mês, 2 meses, não teve jeito, não aceitou, a família leva embora. Dali a um tempo, o paciente volta. Então, não dá para dizer que aquele internamento não foi efetivo, se aquele internamento foi um calço para um próximo. Entendi. Entende? Então, o internamento, ele é difícil você dizer se é eficaz ou não, porque às vezes a pessoa faz um internamento que ela não aproveita, vai embora, não quer se tratar. Mas dali a pouco, alguma coisa ficou, e daqui a pouco, lá no meio de um caos todo, ela, meu Deus, preciso de ajuda. Aí ela volta.
Aí ela faz um internamento diferente. Então, aquele internamento involuntário ou voluntário que a pessoa não aproveitou, não deu certo, nem dá pra dizer que não deu, porque às vezes a pessoa volta e aquilo já serviu, né? Como uma semente, vamos chamar assim, Isso. sabe? Um internamento, eu tenho a impressão que é um pré-requisito para um próximo. Como você falou, de gente que se trata, sei lá, tem 40 internamentos. Aí você olha e pensa, nossa, mas 40 foram tudo em vão? Não foram em vão. Não tem mais jeito, né? É, porque eu acho que Dá uma pra escadinha, desistir, é uma né? escadinha. Um prepara pro outro, até que tem um momento que um internamento... Que é o mais comum, né, doutor? É o que vai, É Eu o vi mais João, comum. eu vi o João concordando. Você foi internado mais de uma vez, João, ou foi só Então, uma única? eu tive meu histórico de internamento, eu tive um internamento em 2016, não concluído. Então, Involuntário? Ou voluntário também. Eu nunca me pegaram pela mão, me botaram numa botaram à ambulância e força. falaram, vá pra lá. Eu chegava um momento, meio que desespero, eu pedia ajuda e ia, né? Só que não tinha entendido, né? Eu não tinha tomado a decisão ainda. A programação era de 6 meses. Eu, em 3 meses, eu tomei um chá de já tô bom, que a gente fala. Já tô bom, e fui para casa. Até fiquei um tempo sem usar, assim, mas eu não estava em recuperação. É muito diferente você estar em recuperação do que você só estar sem usar droga e sem beber. Aí na segunda vez que você foi internado... Foi dessa vez agora em novembro de 2022. Aí tem... Por isso que eu digo, você perguntou se eu tive recaída, né? Eu considero que eu não tive porque eu só entrei em recuperação agora. Eu nunca estive em recuperação. Então daqui para frente, se acontecer alguma coisa, aí pode ser uma recaída. Porque... E o que difere a tua saída daquela vez da clínica de 2022? Você voltar para a sociedade, para os amigos, para pelada de futebol? Então, o que difere? Na verdade, assim, ó, são 3... a decisão, né, manutenção e um amadurecimento que eu tive. Isso é um problema quase que de muita parte dos homens, assim, né? São homens de 50 anos. A demora no amadurecimento, No né? amadurecimento. A gente sabe. Então, assim, eu era um piazão num corpo de um cara de 40 anos, um moleque de 15 anos. Foi até legal que um dia o psicólogo comentou com a minha esposa, falou assim, cara, eu tenho sentido um amadurecimento do João aqui dentro, né? E ela, de bate-pronto, falou, ele tá enganando vocês. Ele enrola todo mundo, ele fala, ele tem essa habilidade, porque você, né? E ele pegou e falou, João, a gente não pode nem discordar com ela, porque é a visão dela e de todo mundo. E eu não achava ruim, assim, dela pensar dessa forma. Mas eu senti que eu tive um amadurecimento, assim. E isso foi uma grande coisa, assim, que eu falei, cara, já deu, né? Eu costumo brincar, quem viu, viu. Porque ver mais coisas minhas, assim... Não quero mais, sabe? Eu cansei da vida que eu tinha, assim. E eu provei da nova maneira de viver. A gente usa, eu quero uma nova maneira de viver. Só que quem prova? Quem paga o preço, né? Então eu falo assim, é muito louco tá sóbrio. É muito mais louco tá sóbrio, em recuperação, do que tá usando porque droga e você continua bebida. nos mesmos meios, É João? isso que eu ia perguntar. Você alterou alguma coisa do teu grupo social? Não. Veja bem, até a gente comentou um pouquinho antes, assim, eu entendo às vezes a dificuldade da pessoa, ela parou, certo? Quero parar, tomei a decisão, passei por um internamento, saí do internamento, agora eu vou tocar minha vida, né? Vou abrir o peito aqui, vamos vida, venha em mim, assim, daí ele fala, beleza, daí você escuta, você tem que mudar suas amizades. Aí o histórico de amizades dele... Não sobra ninguém, né? Não sobra ninguém, é todo mundo. Não sobra ninguém. Mas ele é a grande maioria, tá? Então ele tem que fazer, ele não pode ficar andando com gente que usa droga. Não pode. Não pode. Nem é a uma realidade. cervejinha. Também não. Olha, eu não vi dar certo. Entendi. Você teve que fazer isso? Eu abri mão completamente. Eu me rendi total. Eu não tomo cerveja, nem cerveja sem álcool. Abriu mão dos amigos. Não, você abriu mão Então, dos amigos. isso aqui eu ia chegar. Eu não tenho amigos que usam droga. Ai, que legal. Eu era o cara que usava droga. Eu levava droga pro rolê. Ah, que legal. Você era o que Você puxava. Eu era. E nem por isso as pessoas vinham usar droga comigo, assim. Porque o meu meio era o meio do esporte. Então, por esse lado foi um pouquinho mais fácil, assim, porque eu não tive... E quando eu entendi, assim, porque eu imaginei, eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão do meu futevôlei? Vai. Se isso te remete bebida, essas coisas... E isso não aconteceu, porque a minha decisão foi tão grande de parar que superou isso, entendeu? Só que eu mudei completamente, né? Eu sou um cara, antes era um cara da noite, boêmio, mulherengo, hoje eu não sou mais. Eu sou um cara do dia.
Meu negócio é do dia, esporte. Então deu 8h30, 9 horas, eu quero ir para casa. Eu quero estar em casa, tranquilo, e me sinto inadequado. Quando eu tenho que sair, porque eu saio hoje, eu frequento bar, quando eu preciso ir, é um aniversário, alguma coisa, e eu vou de cara amarrado. Eu não quero estar lá. Não gosto. Eu não gosto. Eu me sinto inadequado em lugares assim. Você ainda sente vontade? Nunca tive vontade de beber. Nunca tive. Eu tive assim uma nostalgia. Às vezes eu passava num botequinho com uma mesa de sinuca, aquilo me remetia assim uma nostalgia. Ah, que gostoso que era estar ali, né? A situação, né? Mas não... se eu disser pra você, veja bem, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim. Se eu disser pra você que me vejam tomando uma cerveja aqui, que vontade de estar tomando uma cerveja, isso não aconteceu comigo. É isso que eu ia te perguntar, se a gente estivesse bebendo do teu lado, em alguma situação você ficaria incomodado gosto, né? ou com vontade? Veja bem, Ana, é por mim. Comigo nunca aconteceu. Uma vez eu perguntei para um amigo meu de 15 anos de sobriedade, porque começou a me dar medo isso. Uhum. Eu falei, pô, cara, como é que pode? Todo mundo Você nem fala. gostava tanto assim? Nossa, eu idolatrava. Eu tinha um caso de amor. Você gostava do gosto, tudo? Ou da sensação? É do prazer, Eu acho, gostava era de um prazer. tudo, Você gostava de do tudo. gosto, da loucura, da resenha, de estar ali no meio. Eu gostava de tudo. E um dia eu perguntei pra ele, eu falei, cara, por que começou a me dar medo assim? Porque qual a tendência? Era eu sair e comemorar, que eu não tinha vontade de beber, que eu não tinha, né? Eu falei, então talvez eu possa, já que eu não tenho vontade, né? Isso começou a me dar medo. Daí ele pegou e falou, sabe por quê, cara? Porque a tua decisão é maior do que a tua vontade, a tua né? vontade. Ô, João, muitas pessoas, em alguns casos, a doutora pode até me corrigir, por favor, trocam às vezes o álcool e a cocaína nesse período em que passam pelo tabaco, né? Você não chegou a fazer uso do tabaco, de cigarro, ou você acabou substituindo, né? Não sei se é essa palavra correta, doutora, substituir esse vício por outro, enfim, me corrijam, por favor. Então, na verdade, eu não substituí porque eu sempre fui tabagista. Não, você foi... É só um detalhe. Agora chegou a hora de abandonar o mas você cigarro. sabe que agora chegou uma... É porque às vezes é até sugerido você não parar com tudo de uma vez. Não, é muito Isso, difícil. isso que eu ia perguntar. É O processo. Só que eu tô numa fase da minha vida, assim, questão de esporte, de alimentação, de controlar meu peso, que até o meu corpo começou a falar comigo assim, falou, cara, cigarro já não combina tanto com você, assim, sabe? Sim. Que a tua próxima etapa agora é o... Mas isso é bem interessante, porque a minha política, né, de trabalho é assim, se a pessoa acabou de internar ou começou um acompanhamento para parar, se ela diz, eu quero parar de fumar, eu sempre digo, calma, vamos por coisa de partes. cada vez. Isso, continua fumando. Porque eu acho que... O tabaco, né, doutora, por Tabaco, favor, o tabaco, Porque né? eu acho que às vezes é uma sobrecarga grande, mas isso da substituição é muito comum. Muito comum. Isso eu queria Então, da experiência, assim, por exemplo, é muito comum indo por um outro caminho, assim. Se a pessoa tem uma compulsão alimentar, por exemplo, né? Vai fazer Doce, né? uma Falando cirurgia nisso. bariátrica, né? Aliás, acho que essa é uma curiosidade, né? Isso. Se pede um acompanhamento de psicólogo com a bariátrica, porque se a pessoa tiver uma compulsão, nem todo mundo que faz tem compulsão, né? Mas as pessoas que têm uma compulsão por comida, que vão fazer uma bariátrica, se não trata a compulsão, faz a bariátrica e é muito comum. Ou seja, tudo é mental, né, doutora? E aí vai, por exemplo, para um... Pro álcool Pro também, álcool, né, vai doutora? Vai muito pro pro álcool. Uhum. É o mais comum, vai Porque para não outras trata coisas a também. mente, né? Ela Isso. opera o corpo, né? E a Isso. mente continua a mesma. E a compulsão, a dependência também é uma compulsão. A compulsão tá ali, tá ativa, precisa ser satisfeita, vamos chamar assim. Se a pessoa não trata o núcleo da compulsão, se ela só para de beber, ou não, isso que ele falou da recuperação, né? A pessoa vai deslocar, vamos chamar assim, vai deslocando. Isso Nem é uma coisa muito às vezes comum. não necessariamente por doce ou tabaco, por compra. Exatamente. É um vício, por isso que eu ia falar. sexo. O Isso. tabaco foi até um exemplo, mas eu acho que algum vício vem para fazer essa contraprestação, essa contrabalança, na verdade, né, doutora? E, João, só uma questão, quando você se internou, foi pelo SUS ou foi particular? Não, foi uma clínica particular. Particular. Doutora, existe uma diferença de tratamento entre SUS e particular, de protocolo, hoje em dia, que a gente possa analisar, de internação? Eu acho que a facilidade de se internar numa clínica particular
tá dita, né? Você liga lá, tem vaga, você vai. Você paga o preço. E é caríssimo, vai. né? Claro, esses tempos eu precisei internar uma pessoa e eu liguei, tenho muitos contatos por estar muito tempo nessa área, liguei todas as clínicas que eu conhecia, ninguém tinha vaga. Eu fiquei preocupada. Então, assim, estilo de comunidade terapêutica clínica, tudo cheio. Mas, se tiver a vaga, você vai. No SUS, aí você tem que procurar, se eu não estou enganada, uma unidade de saúde, tem que entrar na central de leitos, vai para uma fila de espera. Isso leva tempo. Pode ser que seja rápido, se você tiver, Quanto às vezes... tempo em média, doutora? Eu não tenho ideia. Mas às vezes que a gente precisou transferir alguém para SUS por alguma razão, é muito burocrático. Mas se consegue. Tem tratamento. A questão do SUS, por exemplo, hospitais, por exemplo, em Curitiba, é que são hospitais com muitos leitos. O que é diferente de uma clínica. Normalmente a clínica particular, ela tem menos leitos, né? A que eu trabalhava tinha menos leitos. Quando você vai para o SUS, aí tem mais. O que eu acho que às vezes acontece mais rápido. Mas é mais burocrático. Mas a diferença de protocolo para tratamento, eu acho que é muito política de cada lugar. Entendi. Mesmo de particulares entre uma e outra, quando você vai ver, é muito diferente. Doutora, essa sobrecarga que a doutora diz até das clínicas particulares, elas estão atreladas apenas a usuários de drogas ilícitas ou a gente pode abranger outro tipo de uso de drogas? O que estaria incluso? Para hoje existir esse internamento, o que a gente poderia entender como dependência e necessidade de ser internado? Olha, da experiência... desde que eu comecei, eu entrei em psiquiatria em 2011. Quando eu entrei, era muito mais homens e alcoolismo. A clínica que eu trabalhava era uma clínica de alcoolismo. Alcoolismo. Hoje em dia, a gente já tem um outro nome que trata transtornos emocionais. Quando eu saí, que foi ano passado, eu já trabalhava com grupos e eu tinha um grupo de maioria, eu até cheguei a ter um grupo com 2 dependentes químicos só. O resto era tentativa de suicídio, pânico, ansiedade, acho que muito aumento de dependência de medicação. De medicação, assim, eu vi um crescimento, assim, assustador, né? Então, eu tenho a impressão que hoje em dia os internamentos são muito mais feitos de outras coisas, que não é mais o álcool e a cocaína. Hoje em dia você já começa a incluir surto psicótico, muitas outras coisas que eu acho que antes, eu não sei se não se falava ou se realmente cresceu. E isso tem sido uma crescente, né, doutora? Não só entre os homens, mas entre as mulheres Isso. também, né? Isso era o que eu ia falar na sequência. Quando eu entrei também, né? A gente tinha poucos leitos para mulheres. Não tinha procura. A mulher tá ficando cada vez mais viciada. Eu acho que aumentou o público de mulheres, assim, também exponencialmente. A minha dúvida é, as drogas, elas estão mais potentes, doutora? As drogas novas no mercado, elas viciam mais rápido? Se você pensar que a droga, ela é feita de tolerância, né? Então, se você usa uma quantidade X, daqui a um tempo você não vai mais poder usar essa quantidade, você vai precisar usar mais. O nosso corpo é muito inteligente nesse sentido, porque ele vai criando uma tolerância àquilo. Isso com tudo. Né? Então, você vai crescendo. Se você pensar de uma droga para outra, a progressão também é assim. Se você pensar que a pessoa começa, sei lá, com maconha, vai para cocaína e chega no crack, às vezes tem outros fatores econômicos, sei lá mais o quê, mas tem muito da potência. A pessoa vai precisando de coisas mais potentes. Então, seguindo essa ordem, eu tenho a impressão que as drogas que estão sendo criadas não estão sendo criadas com menos potência. E talvez A mais ideia é pureza mais. também, né? Mais pureza, eles falam da pureza, né? Doutora, qual que é a droga que a doutora entende hoje como a mais prejudicial, assim? Eu sei que todas são, Que mas tem mais impacto. a mais potente, a mais que tem mais impacto. Não sei dizer, porque da minha experiência... São tantas, né? Eu tenho a impressão que eu já vi São casos tantas. que a pessoa usou maconha e eu fiquei assustadíssima. Desenvolveu o que é uma... Assim, um surto psicótico desses que a pessoa não voltou mais, jovem. Eu já vi pessoas que usaram crack que a gente ficou com uma dúvida se iam conseguir se recuperar e surpreenderam na recuperação. Eu sempre costumava dizer que, e às vezes os pacientes perguntavam, né, qual era a pior droga ou qual a pior dependência, e eu sempre respondia, a pior dependência é a que você tem. Né, a pior droga é a que eu uso. Então eu acho que a pior nesse sentido é sempre o que a pessoa usa. As lesões, elas são de pessoa para pessoa, né? Não tem como a gente determinar que alguém que metabolismo, usou né? a cocaína
ficou mais lesionado do que alguém que usou a maconha por 20 anos. Eu tenho pessoas que eu conheço exatamente que usaram a maconha e se você vai ver, ela tem ali um déficit de atenção, né? É difícil a gente Cada corpo reage de uma forma. De uma maneira. Inclusive, Rô, aproveitando o que você está falando, você sabe que saiu uma reportagem bem interessante que o PCC, porque tem a droga K da família lá, K2, K9 e tal, que o PCC proibiu a venda desse uso nas bocas, nas comunidades, porque eles que faziam o tráfico, porque essas drogas que deixam a pessoa acho que meio zumbi, em estado zumbi, e caíam no chão, se debatiam, e o PCC proibiu nas biqueiras a venda, pelo menos ali onde eles, né, onde dá muito tem, trabalho, porque estava vindo muito a polícia, a ambulância, estavam trazendo e prejudicando, entendeu, o trabalho deles. Então veja, se o próprio PCC reconhece que a K2 e a K9 é uma droga extremamente violenta, né, como que a gente vai questionar isso, né? Um pouco antes de quando eu ainda estava em contato com o internamento, eu comecei a ver internamentos por ketamina, né? Que é o K2, K3, K9, que eu acho que eu comecei a pensar, até a gente acabou tendo uma situação que a gente acabou começando a discutir sobre isso. A gente chegou à conclusão, né, na instituição que eu trabalhava, que a gente tinha que começar a conversar sobre a ketamina, porque estava tendo uma crescente. E eu acho que tem a ver com isso, que você falou da potência. Da potência. Os jovens procurando cada vez coisas mais potentes, né? A ketamina é muito potente. Eu até não sei se eu li isso, mas talvez eu possa ler e depois precise cortar. Mas se ela não era até mais potente que a codeína, sabe? Que os opioides mesmo, que hoje são as drogas mais potentes, heroína, enfim. E são essas drogas, doutora, que são procuradas pelos mais jovens? Quais são as drogas, a doutora tem essa informação? Mais usadas pela população mais jovem? Eu não sei se é a mais usada, porque eu acho que a ketamina tá em crescente ainda, né? Eu acho que ela não é uma droga que atingiu um pico, que todo mundo conhece, que todo mundo ouviu falar. Eu conhecia quando vocês falaram, porque eu tinha visto alguns casos de ketamina, mas não é... Se você falar para as pessoas por aí de cocaína, todo mundo sabe. Mas falar de ketamina, às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar. Então não dá para dizer que é mais. Eu penso hoje, pela minha experiência, que hoje que a cocaína e a maconha ainda são as drogas mais usadas. Doutora, e quando a gente fala de drogas lícitas também, a gente não pode esquecer da oxicodona, né? A oxicodona, tem muitas pessoas viciadas na oxicodona, que é uma droga lícita, vendida com retenção de receita, mas... Totalmente viciante. Viciante, a sensação que dá é muito boa, né? Eu tive um episódio que eu fiz uma cirurgia e eu sentia muitas dores, e eu tomei, e realmente a sensação é de um relaxamento muito bom. Óbvio que não fiquei dependente porque era um tratamento acompanhado com médico, mas eu acredito que muita gente deve fazer uso, inclusive e se viciar nos tratamentos. Se viciar nos tratamentos, de sair para o hospital e pedir receita sem sentir dor. Não sei se a doutora chegou a acompanhar algum episódio assim. Esses medicamentos, a codeína, essa que você falou, é muito comum a pessoa fazer um quadro de dependência após cirurgia, porque é difícil a pessoa... resolveu usar codeína hoje. Não é que nem droga que a pessoa resolveu experimentar, tava curiosa, né? Normalmente... Socialmente, né? Ninguém vai num rolê pra usar codeína. A pessoa passa por uma cirurgia. Eu, inclusive, passei, né? Fiz uma cirurgia de braço que eu precisei colocar uma placa e a medicação que eu tomei na semana seguinte foi a codeína. E assim, você fica meio... Você fica fora ali, só pra dormir. Que é muito parecido com o Rivotril, com os remédios mais de... né? Que também são altamente viciantes. Que dão essa sensação de relaxamento, que dá uma vontade de dormir. Então, são remédios que são potencialmente de dependência por isso, pela sensação que eles causam. E eu acho que daí, pós-cirurgia, que a pessoa experimentou essa sensação, aí fica mais perigoso. Tem algum episódio, doutora, que se a doutora puder compartilhar com a gente, de alguma vivência, estudo, ou que soube, que seja bem impactante, assim, de todos os tratamentos que a doutora já acompanhou, de todos os pacientes, algum que foi marcante de toda essa trajetória profissional? É muito difícil. Eu fiz, em toda a minha experiência, né, a minha formação eu fiz 3 anos de residência, né, então era uma imersão, né, em hospital psiquiátrico, plantão. É muito difícil, porque se me pedissem para lembrar, eu tenho N situações que eu me lembro, assim, como se fosse hoje, assim, de situações que eu fiquei profundamente triste de ver aonde que a gente chega, ao fundo do poço, como você estava falando, sabe? Então, eu não consigo lembrar de uma situação assim, mas eu acho que é uma experiência que
quando a gente tá falando de internamento involuntário, eu sempre costumo dizer, só quem tá lá dentro e vê, ou quem vive a experiência, né? Mas assim, quem vive a experiência se dá conta que tá vivendo, que era o teu caso, né? Porque essa pessoa também fica na negação e nem se dá conta. Mas quando a gente vive a experiência, a gente entende que às vezes um internamento involuntário é necessário, porque assim, é uma situação muito, muito, muito triste. Eu acho que eu me lembro de muitas vezes que eu me senti profundamente triste, assim. Triste por todos, né, doutora? Pela pessoa, pela De família, ver, às vezes, familiar. o desespero da família trazendo, Isso. sabe? O desespero, às vezes, do paciente brigando com a família porque trouxe, e a família, assim, Fazendo destruída, qualquer coisa. sabe? É muito triste. Tem uma série, não sei se eu comentei com você, Ana, que tá passando no Netflix sobre isso. É um menino de classe média, baseado em fatos reais. Classe média alta no Rio de Janeiro, ali na 2000 e pouco, que ele vicia e ele acaba se mudando pro morro, se tornando bandido. E o pai relata, com o Gabriel Leone, aquele ator. É uma série super interessante e mostra todo esse trajeto da maconha, né? E depois do uso da cocaína, e ele vai escalonando, né? Tem uma série, não sei se vocês já ouviram falar numa série chamada Onde Está Meu Coração? Onde Está Seu Coração? Acho que é Onde Está Meu Coração. Não me recordo. Do Globoplay, que é com a Letícia Colin. Ai, Eu assisti inteira. Aquilo com o Fábio lá- Assunção, né? Assisti, achei... Ela é médica, né? Ela é médica começa e a usar ela no começa a usar hospital. crack. Uhum. E assim, aquilo Ela que você vê experimenta. lá é aquilo que a É gente vê. maravilhosa. Não, eu aquela até vi. série. Hoje pela manhã eu sempre fico acompanhando as notícias e eu vi uma coisa que me impactou agora que você falou da médica, que uma médica, uma mulher de rua, em estado de rua, ela mora na rua, ela vem e pede dinheiro, e daí o cara tá gravando e o cara falou, tá, mas por que você quer? Daí ela falou, não, eu sou usuária. Ela fala, eu sou usuária e tal. Daí ele falou, mas como é que era a tua vida? Você sempre foi assim? Começou, acho que, sei lá, se simpatizou com ela. Ela falou, não, você sabia que eu sou médica? Eu sou médica. Dele duvida. Daí ele falou assim, então qual que é teu CRM? Ela fala, dele pesquisa e mostra. Eu falei assim, por que você tá aqui? Porque eu sou usuária. Daí ele falou, por que você não procura Muitos ajuda? Porque eu não médicos, né? quero. Eu quero ficar aqui. Eu acho que eu não tenho nem força pra sair daquele fundo do difícil. poço. Porque, né, você precisa de força. Não é todo mundo que vai ter a força que nem o João teve. Às vezes você precisa realmente do internamento involuntário pra você, pelo menos... E nessa série da Letícia Colin, ela é internada, né? Aí E o ela pai era sai contra a alcoólatra. vontade e a família fica toda Ela bagunçada. vai morar no como é que chama aquele centro que tem Onde os- vende na biqueira, no lugar que não, vende. tem um lugar lá em São Paulo. Depois né? quando ela é internada, acho que na segunda vez, ela meio que mora lá. Ela vai morar no lugar onde a mãe vai buscar desesperada. Eu só pensava na mãe, né? Nossa. Que vive aquilo, porque todo mundo vive aquela situação, né? Não é só a pessoa Eu acho que que tá... pra mãe deve ser, assim, uma situação muito triste, né? E tem uma cena, eu assisti, e aí quando você olha de fora, se a pessoa não tem essa experiência, ela pode achar que é um exagero, por ser uma série. Tem uma cena que ela fica desesperada porque ela precisa usar, e ela quer dinheiro, ela quer dinheiro, ela quer dinheiro, ninguém dá dinheiro pra ela pega uma arma. Eu não lembro se ela aponta pra mãe ou pro pai. E assim, é muito triste essa cena. Ela aponta pra mãe desesperada porque ela precisa de dinheiro, ela vai num bar, apronta pras pessoas, sabe? Completamente fora, assim. E aí quando você assiste, você pensa, é exatamente isso que acontece. É, É Aí a verdade. pessoa, É a realidade. aí a Você pessoa passou chega por uma desse situação jeito numa dessa, ambulância pra internar. João? Então, como eu falei aqui, às vezes pode soar a maneira que eu falei da minha decisão e como é a minha recuperação, né? Falar, pô, mas como esse cara não tem vontade, não tem o desejo? Eu quis relacionar uma coisa que eu vivia com a minha decisão. Mas essa é a realidade. Essa da pessoa ir morar na biqueira, de morar na Cracolândia, é a tendência de quem está no uso. Até porque ela é uma coisa progressiva, né? E faz coisas que você não imagina. Né? Então, eu até parei para pensar aqui, peraí, mas do jeito que eu falei parece que não é fácil, gente. Não é. A recuperação, ela é dia a dia, ela é dolorida. Porque você começa a viver a vida. A vida em si não é fácil. A vida adulta não é fácil. Você tem seus compromissos, você só passa a cumprir. Uma vez chegou um cara assim, achei muito legal, ele olhou pro cara, falou assim, eu tô 16 anos sóbrio. Aí o outro olhou para ele e falou, que legal, eu tô há 60. Eu nunca bebi, eu nunca usei droga, como se ele estivesse vangloriando do que... É louvável estar em recuperação. É muito bom aqui. Eu tô aqui porque eu me sinto bem em recuperação. Mas o normal é não usar.
O normal é quem tem uma vida normal. E a vida normal tem dificuldades. Sim. São compromissos, relacionamento, problemas de saúde. Então a gente tem que estar atento muito a isso. Mas a realidade da droga é isso. É você fazer coisas que você jamais faria. E não tem classe. O que você falou da classe médica. Eu já vi todo tipo de coisa que você imaginar. E vou responder uma pergunta que você fez para ela. Você sabe o que mais me choca? Porque eu vejo recuperação em quem quiser recuperação, como eu falei. Desde usuário de K9, que eu não conheço, na época não, mas assim, de crack, que eu vejo que o cara decidiu estar em recuperação, buscando da maneira dele. O que mais me pega é quando eu vejo a pessoa num ciclo de internação e sai da clínica e volta para a clínica e sai da clínica e muda de cidade, muda de clínica, não consegue sair. Eu conheço pessoas assim que já estão nessa há 15 anos e a vida dele é clínica, rua, clínica, rua. Às vezes tem uma cadeia no meio termo, clínica. João, isso me pega bastante, sabe? Quando não... E por falar em tratamento, eu queria que você compartilhasse conosco, assim, e também a doutora pudesse introduzir como que foi as etapas do teu internamento e como que se dá até hoje. Você participou de grupos de apoio, teve o tratamento psicológico, psiquiátrico, tomou remédio, passou pelo período de abstinência. Como que foram essas etapas para você? Quer falar? Posso falar? Pode falar. Não, eu fui bem obediente. Pela primeira vez na vida, eu fui bem obediente. Seguiu a risca. Eu fiz o sugerido, né? A palavra que eu fiz, o que me falaram, eu acabei. Então passei pelo internamento, sem querer pular etapas, que eu fazia muito bem. E aqui fora eu dei prosseguimento, né? Então, assim, eu tenho uma programação que eu sigo, que é os 12 passos, né? Onde a gente é um grupo de mútua ajuda. O que são os 12 passos? Os 12 passos são cartilha. Uma cartinha onde tem desde de admitir até o teu contato com a tua espiritualidade, até as reparações que você vai fazer. Eu não vou lembrar aqui, nem preciso citar problema. Todos, né? Mas e funciona, né? Um detalhe, é uma coisa mundial. Onde você for no mundo, quiser estar em recuperação, você vai encontrar uma sala aberta, onde você vai lá, e para mim é o que funciona, sabe? Onde eu encontro a minha espiritualidade partilhando, falando dos meus problemas, ouvindo a dificuldade dos outros, é ali que eu vejo recuperação. Então, assim, o que eu faço? Só que eu não negocio com a minha recuperação, sabe? Eu não chego assim, não, hoje eu não vou... Porque eu não boto nem meu filho, nem minha esposa acima da minha recuperação. Porque eu só passei a funcionar quando eu entrei em recuperação. Então a recuperação é a coisa mais importante da minha vida hoje. Até para você conseguir dar um respaldo para eles, né? Com certeza. Então isso negociar com a recuperação é muito perigoso, sabe? Tipo, hoje eu não vou, hoje eu tenho outro compromisso. E acontece, porque você vai se acomodando, tá tudo redondo, tá tudo certinho, por que eu vou... Às vezes você não quer, né? Mas tem que fazer o movimento contrário, né? Mas tem um índice alto, né? De recaída quando as coisas estão bem, né? Você acha que você dá conta? Eu tenho a impressão que eu tinha um colega que sempre dizia, né? Que o difícil não é ficar bem, o difícil é se manter. Isso. Então você chega, né, num ponto e aí vai relaxando. Você não fica mais vigilante, É muito comum você ver... Boa palavra. Que a pessoa tem uma recaída quando as coisas estão organizadas. Primeiro porque eu acho que é difícil manter. E eu não sei também... Isso tem um peso também, que eu acho que às vezes a pessoa tá na loucura, né? Na loucura da interna, e aí depois a vida fica mais pacata, porque a vida mais pacata. Né? E aí a pessoa sente falta. A vida é de compromissos, né, gente? Sente de boletos pra pagar. Não, e deixa eu falar, a vida normal, acho que traz esse embate da pessoa passa por um problema de dificuldade dela, puxa, mas eu mereço tomar aquela cervejinha. Hoje eu mereço. E daí... É só hoje, mas não é, né? Depois que você toma a primeira cerveja. São escolhas, né? São escolhas. São escolhas, desde parar até o que você vai retomar. Você já sabe o caminho. Você provou da sobriedade. Você provou da recuperação. Você vai pagar o preço para ver se dá certo agora? Eu penso, para mim nunca deu certo. Por que eu vou achar que dessa vez vai dar certo? Na verdade, assim, eu descarto as primeiras ideias que vêm na minha cabeça, eu deixo de lado. Porque nunca são boas. Hoje eu aprendi a analisar, sabe? Eu consigo parar. Na verdade, eu me olho no espelho hoje, assim. Então, isso faz uma diferença bem grande na minha vida. É que é bem interessante o teu ponto de vista, na verdade, pouco comum.
se já te falaram isso. Porque quando você vai pensar, você perguntou dos passos, né? Se você pensar em internamento, né? Que às vezes as pessoas ficam curiosas como é. O lugar que eu trabalhei, pra mim, né? Não foi só porque eu trabalhei lá, mas era um modelo de internamento que fazia muito sentido pra mim. E como que era, doutora, esse modelo? Acho que pessoa interna, acho que a medicação imprescindível, principalmente nos primeiros dias. Pra Acho que é desintoxicar, muito difícil né? desintoxicar, abstinência, aceitar. Mas a medicação se mantém durante todo o tratamento, né? Acho que é um tripé importante. Então, a gente trabalhava muito com grupos, né? Tanto o grupo terapêutico, que era o que eu fazia, eu era terapeuta de grupo, quanto os grupos de mútua ajuda, né? Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. E o terceiro, que eram os grupos de atividades que se tinha durante o dia. Então, o tratamento era todo estruturado no grupo terapêutico. Eu fazia grupo todos os dias pela manhã, com os mesmos pacientes, grupo fechado, né? Tem uma ética, um trabalho, que são sempre as mesmas pessoas, para criar um clima de confiança. E durante o dia, né, as pessoas que trabalhavam lá faziam grupos de outras atividades e afim, tanto o grupo terapêutico, quanto o grupo de mútua ajuda, quanto as atividades tinham afim, que eu acho que tem a ver com isso que você falou, da pessoa ir aprendendo a se conhecer, sabe, a fim de se prevenir, a fim de se proteger, entender como que ela funciona, entender como é que começa a recaída dela, porque cada um vai fazer os passos para a recaída de um jeito. Vai ter gente que começa a namorar a ideia, que manipula a situação, como vai ter gente que diz, olha, eu tava aqui e de repente eu tava lá. Doutora, eu tô pensando nisso e que eu parei 9 dias de comer doce e eu fiz exatamente isso, gente. Acho que eu sou viciada. Eu comecei a namorar a ideia. Você vai programando, né? Você programa, tipo, nunca mais. Fica achando um jeito. Um ano. Fica achando um jeito de ficar sozinho. Mas já é uma vencedora. Mas já é uma vencedora, né? Ai, não. Se isolar. Né? E aí eu acho que o internamento, ele é nesse sentido, que a pessoa vai aprendendo o funcionamento dela, uma vez que a gente aprende o nosso funcionamento, isso é pra todo mundo. Não só para dependência. Uma vez que a gente aprende o nosso funcionamento, a gente passa a se cuidar melhor. Então, Então, toda vez que eu fico, sei lá, angustiada, eu durmo muito. Então, quando a pessoa começa a dormir muito, opa, tem alguma coisa aí. É nesse sentido que a gente vai aprendendo. Então, o internamento tem essa função. Fora que eu acho que o internamento no lugar que eu trabalhava era um internamento de pessoas muito afetivas, de carinho, não era 2 pés no peito, sabe? Então, eu tenho a impressão que, nesse sentido, o tratamento, ele funciona melhor quando ele é mais acolhedor também, sabe? Porque eu acho que a pessoa, por mais que ela tenha feito de tudo e tenha feito todo mundo sofrer, a pessoa também tá sofrendo. Ela tá doente, né? A pessoa sofre muito também, né? E na clínica né? estimula-se também a espiritualidade, doutora? Como que funciona? Faz parte do tratamento? Tem alguns lugares que sim. O estilo tipo comunidade terapêutica, tem algumas até que são ligadas à igreja, que eles têm muito isso. Tem algumas clínicas que fazem isso por conta, e tem algumas clínicas, como a que eu trabalhava, não tinha isso na programação, mas a gente estimulava muito eles, assim, sabe? Tinha um esquema deles irem na missa no domingo, a gente organizava para alguns pacientes, para alguém levar eles. Então tinha um estímulo, mas isso não estava incluído. Mas eu entendo hoje que essa é uma coisa importante. Se isso fizer sentido para a pessoa, né? Mas que se isso fizer sentido, eu penso que é uma coisa importante também, sabe? João, você poderia compartilhar com a gente qual grupo de apoio que você participa hoje? Eu frequento Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, é a minha escolha, né? Que faz através dos 12 passos. Mas assim, eu cuido de todos os segmentos da minha vida, né? Inclusive da parte espiritual, assim. Eu nunca fui uma pessoa que não acreditava em Deus, né? Eu venho de uma família católica, mas nunca tive o hábito de frequentar a igreja. Eu ia, pra mim não tem problema nenhum, às vezes me dá vontade eu vou, assim. Mas eu precisava ter alguma coisa para alimentar a minha parte espiritual, né? O meu poder superior, que eu gosto de chamar assim, que é meu amigo, é meu melhor amigo, e é da maneira que eu vejo ele. Então eu converso com ele diariamente, onde eu falo com ele. Às vezes eu chamo ele de cara, de brother. Mas assim, eu agradeço tudo que tem acontecido, peço por mim, pelos outros, porque assim, as coisas mudam, né? A gente falou, a vida acaba se organizando. Você vivia numa desorganização, que você não tinha nada. Então assim, aí quando você vê, tua família está estruturada, você passa a ser pai, passa a ser filho, profissional, aí tá tudo em ordem, né? Teu lado financeiro, daí você fala, tá aí agora? Que vida, essa é a vida, né? Só que daí quando você mantém essa recuperação, você começa a ver em pequenas coisas. Então hoje são os pequenos gestos assim que alimentam a minha recuperação, assim, que meu maior medo não é a recaída.
que não é legal, dizem que você tem que temer. O meu maior medo é sair do estágio de recuperação, assim, porque é mais pleno. Assim, para mim não basta só parar de usar droga e beber se a vida for ruim. A vida tem que ser boa. Eu levo uma vida boa hoje, agradável, e eu faço de tudo. Se eu sou o mesmo cara alegre, até Você demais não perdeu a sua às essência, vezes. Não, né? não Porque perdi. às vezes acontece, né? A pessoa se transforma, né? Eu, infelizmente, tenho uma amiga de infância que é usuário, o João até conhece ela. Não sei se sabe de quem que eu tô falando, mas não vou falar o nome. Tá. E ela se transformou completamente, assim, a persona mesmo, assim, a voz, o jeito de falar, e ela se transformou. Ela não é mais a mesma pessoa que, né, as pessoas se transformam com a droga, né? Não é mais aquela pessoa que a gente conhece, que a gente tem carinho. É muito difícil isso para quem tá em volta, né? E eu ia perguntar isso pro João. A sua mulher, como uma codependente, né, que a gente chama, ela participou do seu tratamento, João? Ela te acompanhou? Como é que foi? Participou. Isso, Na verdade, assim, é de importante. 2016 ela fez todo aquele processo de como codependente, de acompanhar, né, os grupos, fugiu agora o nome, assim, mas fazia esse processo. Na verdade, nesse último tratamento, estava todo mundo muito cansado, né? Ninguém acreditava. Desacreditado. Porque desacreditado. A família não... Chega uma hora que ela abre mão. Na verdade, eu cheguei muito desacreditado, né? Porque eu falei, tô vindo aqui passar um pano só para as coisas acalmarem lá fora. Aí eu saio e arrebento com tudo de novo, né? Eu não imaginava que eu ia entrar em recuperação, né? Eu não imaginava, assim. Sou muito grato pela instituição. Para quem morria de medo de ser internado, lá dentro começou a mudar minha vida. Aconteceu um milagre que eu tive essa rendição, né? E esse estágio que o João falou é importante também ressaltar assim, né? Quando a pessoa sai do internamento, às vezes no internamento ela tá, nossa, ela vai sair, a vida vai ser ótima, vai ser tudo muito bom. E você precisa incluir, né, que o prazer da droga, ele tá lá. Então, se você sai, né, você vai ler um livro, vai no cinema, o prazer tá aqui. Se é que tem. Porque às vezes a pessoa vem de um uso de droga onde isso nem existe, né? Tempo ficou ocioso, né? A pessoa ficou... Nível do prazer, não dá prazer, né? Não tem né? essa O nível do sofisticação, prazer né? é diferente, né? A coisa é bem primitiva, é só uso de droga. Então, aí a pessoa sai do internamento e ela vai precisar suportar uma fase que é essa fase pacata. Porque eu acho que com isso que você tá falando de gostar, de curtir, a gente vai aprendendo de novo. Dependendo do nível de uso, a pessoa precisa reaprender ou aprender. Às vezes a pessoa nem aprendeu. Aprender a viver. E aí ela precisa suportar esse período que a vida fica... É muito comum você ouvir, né? Quando você acompanha pessoas em recuperação. Que tá chato, tá parado. E aí não vai ficar sempre assim. Mas a pessoa vai precisar suportar esse período porque ela vai precisar viver coisas e aprender como é que é. Alguma coisa que é mais sofisticada. Gostar de fazer alguma coisa, descobrir um hobby, exercício. Andar no parque, né? Coisas que a gente faz, sabe? Atividade física é muito importante. Sim. Muito importante mesmo, assim. É uma das várias coisas que você vai ter que adequar durante essa... Bem legal isso que ela colocou, assim. Eu sempre tive muita demanda na minha vida, assim. Então eu saí de uma instituição, apesar de fazer o sugerido, né, que a gente comenta, faça 90 dias, 90 reuniões, né? Eu falei, porra, é muita coisa, né? Aí eles falaram, mas como é que como é que era a tua frequência para beber e para... Eu falei, era bastante também. Então você tá querendo... Por que você tá achando... lá uma vez por mês, né? Você quer negociar? Eu falei, opa, você tem razão. Então eu fiz o sugerido, né? Eu fiz os 90, dos 90 passaram para 180. Aí eu criei o hábito. Hoje eu gosto de frequentar grupos. Eu sinto que eu estou alimentando minha recuperação e estou ajudando o próximo. Faz parte da recuperação. Eu dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Que quando foram os senhorzinhos lá falar comigo, lá quando eu estava internado, era online ainda, né? Porque foi no meio da pandemia. Quando eu ouvia eles falarem, eu via esperança, eu via que tinha recuperação, que tinha uma vida. Aquilo me salvou a minha vida. Então, por isso que eu estou aqui hoje. O mínimo, qualquer coisa que eu falar aqui, se tiver uma pessoa que pegar uma frase e for importante para ela, eu estou satisfeito. João, como que ficou o trabalho nessa época do internamento? Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Sério? Porque daí eu não estava aqui fora para gastar, né? Nossa. Impressionante. Eu trabalho numa... Posso falar o nome da empresa? Claro que pode! Sou corretor da Casa Grande Imóveis, né? Minha empresa... Aliás, Casa Grande, patrocina a gente Patrocina aqui. a gente, Casa Grande. Marco é um cara bem bacana, assim. Eles tiveram super paciência comigo.
me apoiaram desde quando eu fui pro meu internamento. Eu liguei para esse o cara é meu amigo particular, eu liguei para ele e falei, cara, não deu, tô indo para uma clínica. E daí ele falou, João, vamos estar aqui, cara. Então eu fiz o processo, quando eu voltei foi bem legal, então eu tô lá 6 anos já, 2 anos e 6 meses, eu sou mais antigo hoje da casa, e vendi bem, porque eu tinha muito imóvel angariado, né, eu sou um bom corretor, assim, eu tenho bom profissional. De manipulador eu passei a ser um bom Você bom proveito. Eu trago esse benefício. Você usou isso, porque manipulação é você tirar benefício próprio passando por cima dos outros, né? Então eu não passo por cima de ninguém agora, eu só uso esse meu jeito para fazer as coisas darem certo. E foi isso mesmo, eu fui promovido dentro, porque daí chega você vende um tanto, que daí você passa um comissionamento maior pelo número atingido. Eu achei bem interessante isso, porque a gente não pode esquecer que dependente químico pode ser uma doença. Na verdade, é uma doença, né? E que existem benefícios previdenciários, auxílio-doença, ele se enquadra no rol, né? Que é bem importante falar, que às vezes as pessoas, elas querem... Não sabem. Elas querem buscar ajuda, elas trabalham, às vezes não, querem buscar ajuda e tem que entender que existem alguns benefícios legais que podem auxiliar aquela pessoa no período em que ela está em tratamento. Né? Graças a Deus o João não precisou, mas existem situações em que é possível sim, né, doutora? Mediante um atestado do médico afastado, né, porque segundo a lei, os primeiros 15 dias, né, a pessoa pode afastar e pode retornar, né? Isso. Esses 15 dias a empresa pagaria. Passado dos 15 dias, a pessoa pode entrar com afastamento pelo INSS. Claro, não é certeza que vai conseguir, porque não é certeza para ninguém, né? Toda vez que você vai pedir o teu benefício, pode ser que seja negado por algum motivo. Mas se tem direito. Tem direito. A pessoa fica afastada. O perito faz a avaliação e dá... na clínica que eu trabalhava, a gente pedia. Peço afastamento 60 dias e explicava o porquê. Às vezes o perito dava 60 dias, 90 dias, eu já vi dar 120 dias, eu já vi dar 30 dias. Mas é muito comum conseguir. É bem legal, isso é bem importante, assim, né? Doutora, uma questão que eu acho bem interessante, que eu li até uma reportagem, até compartilhei antes da nossa reunião, seria os chips cerebrais, né? Que hoje tá crescendo bastante, que são as cirurgias para colocação de chip, para tentar controlar ou ajudar na dependência química. Isso é muito novo, mas a doutora acha que isso será o futuro para ajudar essas pessoas que estão em dependência química? Eu sei pouco também disso, então eu não sei a eficácia, eu nem sei se eles já sabem da eficácia, né, por ser uma coisa nova. Mas eu tenho a impressão que qualquer coisa que venha ajudar, ela é necessária, desde que ela não seja a mágica. Né, porque às vezes se coloca na medicação, se coloca, sei lá, no tratamento do eletrochoque, ou nisso, ou em qualquer coisa, a mágica. E eu acho que o que o João tá falando é importante, porque... ainda que se colocasse isso e funcionasse, ainda assim precisaria de tudo que ele falou. É um conjunto de fatores, né? Ainda assim precisaria estar em recuperação. Tudo isso que ele disse... não existe mágica. O exercício físico. Eu acho que as pessoas às vezes querem substituir, entendeu? Substituir pelo internamento, pelo tratamento, pela recuperação. Pra tudo, pra emagrecer, pra parar de usar, né? E não existe, é tudo mental, é tudo força de vontade, é tudo o dia a dia, passo a passo, tudo na vida, né? E até é importante falar do estigma social também, né? Como que a sociedade te viu quando você estava nesse processo de reconhecimento e de busca por ajuda? Como que o teu entorno te viu? Então, isso é uma coisa legal, assim, né? Tem, lá no nosso meio, a gente tem muitos que preferem preservar pelo anonimato. Eu aceitei vir, assim, porque primeiro que eu não tenho problema com isso. Eu gosto de falar, assim, é uma coisa que, como eu falei, eu tô cuidando de mim. Você tem assim. orgulho, né, João? Não orgulho, mas é louvável. É legal, assim, existe recuperação, né? Eu não saio com uma faixa na cabeça, eu sou dependente químico, estou em recuperação. Mas quando eu tenho uma brecha, quando as pessoas me encontram e perguntam, porque é muito impactante do que eu era pro que eu sou agora. Só por hoje. É muito impactante. Para mim é muito impactante, para os outros também, entendeu? Então, lógico que pode ter uma discriminação quando eu viro as costas, mas hoje eu aprendi, eu aceitei a minha realidade e eu aceitei o que eu fiz no passado, né? Então, você se perdoou, né, Eu me perdoei, então eu ficava incomodado quando o cara me chamava de João Cachaça,
sendo que eu era um cachaceiro. Eu achava terrível ser chamado assim. Então, assim, não sei porquê. Hoje, se a pessoa falar, me chamar de nóia, de cachaceiro, cara, ele pode falar, assim, porque eu me perdoei. Então, assim, hoje é a minha realidade, que eu cuido, então eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Antes de aceitar, eu falei, mas espera aí, hoje não sou só eu, né? Eu tenho uma empresa que eu represento, eu tenho meus familiares, os familiares da minha esposa. Então eu tive que falar com mais gente para saber o feedback, assim, e foi bem legal, assim, desde a questão da empresa. Por isso que eu sou bem confortável com isso, assim. Eu ia só fazer um adendo no que o João falou sobre o estigma, porque quando a gente está nesse meio, é muito comum ouvir das famílias, de outras pessoas, ou mesmo dos próprios dependentes, que a coisa tem a ver com sem vergonhice, falta de vergonha na cara. Às vezes você ouve comentário de, mas a pessoa tinha tudo, tinha família, tinha casa, tinha trabalho, né? Como se esse fosse... Uma escolha. E eu acho que quando a gente está dentro, eu acho que a gente acompanha, né, ao vivo, o sofrimento das pessoas que estão tentando se tratar, que estão nessa batalha, né, como você falou, a gente acompanha e a gente sabe que não tem a ver com isso, né? A gente percebe que é uma doença, que a pessoa está sofrendo, né, que não tem a ver com ser vergonhista. Então, esse estigma ainda hoje, né, é muito forte. E isso para qualquer tipo de dependência, né, doutora? Não é depressão. Só depressão, às vezes a pessoa tem problema de obesidade, que a gente vê aqueles programas tão tristes também, né? É só parar de comer. Como se fosse fácil, isso, né? Quem quer faz. Sabe, essas coisas mais motivacionais, eu acho que ficam cruéis com alguém que a gente tá acompanhando e que tá tentando, sabe? A gente sabe que precisa ter a vontade, mas não é ela o que vai conseguir te tirar 100%, né? Você precisa do conjunto de fatores. Isso. João, a sua história é muito legal. Eu sabia, né, da sua história, mas hoje você vindo aqui, soube mais nuances e você está de parabéns. Legal. E eu gostaria que você falasse para as pessoas, passasse uma mensagem de tudo que você viveu, passasse uma mensagem para as pessoas sobre a sua recuperação e sobre Só por Hoje. Bom, Rô, obrigado pelo convite, foi bem legal. Fiquei bem feliz quando você me ligou no dia. Eu falei, cara, que mudança, né? Não é a primeira vez. Hoje eu não passei a ser referência, longe disso. Nem sei se quero ser isso, assim. Mas hoje já tiveram alguns casos, assim, das pessoas me procurarem para pedir ajuda para o marido, para o filho. Inclusive na instituição já tiveram uns 2, 3 que chegaram lá e falaram assim, foi aqui que saiu o João, né? Vocês que fizeram aquilo lá com ele, como se vocês fizeram um milagre. A instituição, eu achei engraçado, assim, não foi a instituição, foi muita instituição que eu sou grato, mas foi o que eu decidi. O que a gente ouve bastante, uma frase que eu gosto muito, assim, se dê a oportunidade. Então, quem tiver com dificuldade, quem tiver sofrendo, se dê a oportunidade. Pedir ajuda, peça ajuda, procure uma maneira de encontrar, existem algumas maneiras de você encontrar a recuperação. Só que tem que pedir ajuda, né? Esse é o primeiro passo, admitir, né? E se dar a oportunidade, né? Isso que a gente não faz durante muito tempo. Se dar oportunidade em tudo, né? Pra ter uma vida saudável, bem feliz. Doutora Laís, muito obrigada. Nossa, seus apontamentos foram, assim, incríveis para até... considerando tudo que a gente falou aqui, foram incríveis. João, parabéns. Desejo que o Só por Hoje continue por muito tempo. Para né? sempre. Para né? sempre, para sempre. A gente fica muito orgulhosa e contente de ver uma pessoa que está lutando pela vida, pela família, pela tua esposa, pelo teu filho. Eu acho que isso é bem legal, né? Impulsiona. E acredito que o tema, ele daria para conversar o dia inteiro, né? Vamos ver se a gente marca uma segunda parte. Segunda parte. Eu que agradeço também vocês. Acho que foi muito legal. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Acho que por isso que estou há tanto tempo fazendo isso. Mas acho que a escolha também dos convidados, achei super legal dividir esse espaço com você. Okay. Acho legal que foi mesmo. uma boa escolha. Com os dois. Eu acho que foi incrível. Eu aprendi muito. Tinha muitas coisas que eu tinha dúvidas. E eu aprendi muito. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Vamos fazer um brinde à superação. A superação, momentos de superação. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tamo junto. Tamo junto.